Como eu sempre falo, até o próximo vinho, até a próxima cerveja, até o próximo whisky. Para quem não me conhece, eu sou Edgardo Puccinelli, sou sommelier há mais de 15 anos. E adentrei no mundo do vinho por curiosidade e questões familiares, né? Pois La Nonna, sou descendente italiano, sempre fez questão de que todos tivessem contato com vinho. Ela fazia sangria quando a gente era criança. Um dia a gente vai falar sobre sangria também, né? Que alguns lugares chamam de ponche, na Espanha, sangria. Hoje já tem engarrafadas, assim por diante. Mas hoje, vamos lá. E tô no Japão há quase 4 anos. No Brasil fui cientista político, ambientalista, morei em 23 estados. E hoje aqui no Japão, já há menos de 4 anos, já morei em a 9ª província e em breve estou indo para outra província, conhecendo várias províncias, como se fossem os estados, culturas diferentes, sabores diferentes. E como sou um wine hunter, um beer hunter, um whisky hunter, um caçador de vinhos, um caçador de cerveja, um caçador de whisky, eu sou um caçador, pois esse termo é utilizado para as pessoas que vão atrás de novos rótulos, novas experiências, uvas que são pouco difundidas, né, pouco conhecidas entre a maioria das pessoas, e rótulos também bem restritos de pequenas vinícolas que às vezes não acabam nem sendo exportados, são locais, ou quando são exportados são para lojas específicas que buscam só pequenos produtores. Então por isso me tornei um caçador de vinhos, de bebidas. E nós vamos falar sobre a Chardonnay. E é um Chardonnay francês. É um vinho especificamente por conta dessa uva, uma uva que ela tem aquelas, vamos dizer assim, ela entrega, principalmente esse vinho, nessa roupagem, né, dessa vinícola francesa, ele, pelos descritos de todos os outros enólogos, é um vinho que entrega já os sabores na ponta da língua, já é aquele vinho que ele não é extremamente seco, também não é extremamente doce, é um vinho leve, e, por incrível que pareça, esse rótulo, ok? Ele tá em terceiro lugar entre um dos melhores Chardonnays desse ano e de outros anos, apontado pelo clube, né, e pelo mundo, assim, dos sommeliers, bem como alguns enólogos, ok? Por questões do custo acessível, a média global dele é de $8, entendeu? Se fosse aqui no Japão, chegaria nem 1.000 ienes, 900 ienes. Então, muito bem acessível. E vamos ver qual vai ser o veredito desse vinho de um Chardonnay francês, né? Como eu falei, vamos pegar o abridor. Deixa eu ver aqui. Ele vai acabar sendo aquele vinho para que você harmonizá-lo harmonizá-lo desde um prato de peixe, carne branca, bem como também um fondue, né, que é mais pesado a gordura. Então ele é um vinho tanto para o verão, né? Você pode estar, como eu sempre falo, alumínio, o barulhinho, como também prato de saladas, aves, né? Frango grelhado, né? Principalmente com um molho branco, um molho demi-glace, né? Molhos que vão queijo, especificamente, macarrões à bolonhesa, ok? Até mesmo uma putanesca, que é feito com a barriga do porco, ok? Não tenha tanto molho vermelho e não seja tão picante, ok? É um vinho que vai contrastar positivamente, vai harmonizar com esses pratos, né? Salgadinho de boteco, ou salgadinho de festa, coxinha, por conta dele ser um vinho branco, ele tem os taninos médios, a sua acidez equilibrada. Vamos numa taça tradicional, ok? De 450 ml aí, entre 450 e 490, e vamos ver o veredito. Por conta dessa citricidade, ele harmoniza super bem com o que eu falei, com salgadinhos. Ó, um dourado puxado por palha. Interessante. Vamos ver na boca. Sim, de imediato, antes de oxigenar, eu já levei a boca abruptamente, mas na boca de cara ele já entregou já um pouco de baunilha. Tem um quê de toranja, né, ali de grapefruit, é aquele amarguinho, aquele azedinho, bem como também
um pouco de lima, cítricozinho da casca, né? Tem um pouco de carvalho, até mesmo por conta do processo de vinificação ficou em barrica, então traz um pouco desses traços da madeira. Tem um quê frutado, lembra o fundinho de abacaxi, um pouquinho ali de as frutas cítricas, né, que eu falei da citricidade dele, levemente moderado. Não é extremamente seco, taninos leves, ok? Então é aquele vinho que ele na boca ele se comporta muito bem. Né? E os taninos dele, para alguns paladares, pode ficar entre o médio e o alto por conta da sensibilidade das papilas gustativas. Mas em comparação de outros que eu já peguei, mas por ser um Chardonnay, em comparação com os outros vinhos que a gente colocou aqui no canal, ele ainda assim, até mesmo a gente falou da Pinot Gris, ele tem uns taninos um pouco mais elevados do que o da Pinot Gris, então ele seria, reformulando, médio para alto em comparação com a Pinot Gris, né? Mas já provei Chardonnays com uns taninos mais elevados. E os taninos, eles trazem aquela sensação de salivação na boca. Após você ingerir a bebida, logo no finalzinho, quando você traz o ar para dentro da boca, depois de você tomar um gole, dessa maneira. De imediato que você sorveu o ar para dentro de maneira gradativa, ao mesmo tempo você vai sentir a saliva meio que brotando na sua boca. Isso é um efeito ocasionado por conta dos taninos, ok? Essa salivação na boca. Isso é um indicativo de taninos mais altos, médios para altos, ok? E outra informação, ele é um vinho para ser servido numa temperatura de 10 graus, seria a temperatura ideal para ele. Um pouco mais baixo, dependendo, Edgar, chegou a 8, mas aí como tá no verão, você coloca para fora, rapidamente ele vai subir a temperatura. Mas abaixo de 8 fica desfavorável para as percepções dos paladares por conta daquela situação que eu falei de anestese temporária por conta da bebida. Mas os espumantes são servidos a 4, 5, 6, 7 graus. Sim, mas aí eles têm a questão da gaseificação, as bolhas, elas também fazem uma limpeza na papila gustativa, trazendo isso uma reativação, então elas se contrapõem com a questão da baixa temperatura. Aqui nesse caso, como não é um vinho gaseificado, não é um espumante, não é um champanhe, não é um prosecco, não é um cava, que seriam as nomenclaturas para os vinhos que têm o gás, né, que são gaseificados. Tem um processo de fermentação que mantém o gás dentro da bebida, na garrafa. Ele é um vinho comum, né, não tem esses gases, então ele tem que estar numa temperatura média baixa, que seria uma temperatura de 10 graus, ok? Temperatura de geladeira mesmo, só que aquilo que eu sempre falo, vai acondicionar o vinho na geladeira, tomem cuidado com o que tem dentro da geladeira, se tiver algo com odores fortes, comidas muito temperadas, tal, porque o vinho é uma bebida viva. Vocês estão vendo aqui, vamos virar desse lado, talvez vocês vejam, tá vendo esses dois furinhos? Eles servem para que a rolha respire, porque o vinho é uma bebida viva, é um alimento que está em constante transformação. Então ele bem acondicionado numa adega, ele pode ficar um longo período de décadas. E ele dentro da geladeira, ele vai ficar em posição em pé, a rolha às vezes não vai estar se hidratando, tem o processo de ressecamento, ela pode contrair, pode ter esse contato a mais, essa troca dos ares, né, interno da garrafa com a parte externa, e isso pode trazer uma contaminação de odores, ok? Porque ele acaba absorvendo. Então, para aqueles que querem um vinho, tanto para o verão quanto para o inverno, temos aí um Chardonnay, ok? Francês. De uma das regiões, ele não é da Borgonha, tá? Mas é uma região próxima também, bem popular e uma alta produtora de vinhos. Em breve eu vou começar agora a fazer vídeos falando de vinhos de cada região, independente da uva,
e depois a gente vai falar geograficamente porque a gente fala um pouco mais do terroir, que é aquilo que eu falei. Terroir são as condições específicas para a produção de uvas em determinadas localidades, que são a temperatura, o tipo de solo, questão de umidade, a questão da disposição ao sol, né? Que isso já vem junto com a questão climática, né? E fatores geográficos, tipo proximidades do litoral, locais de montanha, pé de montanha, mais encostas, tudo isso acaba influenciando no resultado final da uva, né? Como eu já falei lá atrás, o sol para a maturação de algumas uvas, para agregar açúcares nas frutas, e isso trazer uma maciez, taninos mais leves, mais moderados, outros mais marcantes, bem como também o retrogosto por conta do açúcar residual, teor alcoólico e outros fatores que são determinantes por conta da alta concentração de açúcar, já que o açúcar ele vai ser convertido em álcool no processo de fermentação. Aí depois a gente vai falando do solo, questões dos minerais, questões do tipo de solo, isso vai impactar diretamente no paladar, que é aquela questão da mineralização, até os vinhos. Tenho aí atrás um dos vinhos que eu abri, até agora foi o mais antigo, mas eu tenho uma garrafa mais antiga, de 1985, que é da Borgonha. Foi um italiano, de 1997, tá até a garrafa ali. E ele teve uma questão de cristalização na rolha. Isso daí é um indicativo dos minerais que estavam impregnados na própria bebida por conta da questão do solo. Tem solos que são altamente calcários e assim por diante. Então isso também traz algumas informações ali no paladar do vinho, ok? Então hoje falamos de uma Chardonnay, ok? Uma varietà, tipicamente francesa, de uma localidade da França, que não é a Borgonha, né? É Pays de Doc, né? E eu vou começar a deixar a abertura do vídeo uma foto, mas eu vou começar agora a fazer uma enoteca no nosso canal no Instagram, né? Qual Pitaço, só vocês colocarem lá. E ainda não está pronto, que eu tenho que separar todos os materiais, eu vou começar a colocar agrupando ali as fotos, localidades e informações, ok? Então até o próximo vídeo, até o próximo vinho, tamo junto, matané. Bye bye. Campai, né? Um brinde a vida, um brinde a tudo. E não se esqueça, clica no canal aí, segue, compartilha com os amigos, clica no sininho para você receber mais notificações e saber das novidades do mundo dos vinhos, das cervejas e dos whiskies. Tamo junto. Até, né? Bye bye.